boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carla Ventura, eu sou coordenadora do Polo do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Este ano, nós estamos comemorando 15 anos das atividades do nosso polo e é uma grande alegria estarmos hoje juntos para a primeira aula síncrona do minicurso Alfabetização Integral, organizado pela Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional, em conjunto com o Instituto de Estudos Avançados da USP, e sob a coordenação e a liderança da nossa catedrática, a professora Maria Helena Guimarães Castro. Este minicurso também conta com o apoio da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, também do nosso polo, coordenada e liderada pelo professor Mozar Neves Ramos. Desta forma, eu gostaria muito de agradecer à professora Maria Helena e a todo o pessoal do Instituto Ayrton Senna pela parceria no desenvolvimento de mais uma atividade conjunta e desejar a todas e todos os participantes um excelente espaço de aprendizagem hoje, nessa atividade, com a aula da professora Inês e também no decorrer do minicurso. Muito obrigada e eu passo a palavra para a professora Maria Helena. Muito obrigada, Carla. É um prazer estar aqui com todos vocês, professores, professoras, coordenadoras. É um prazer para nós, da Cátedra Instituto Ayrton Senna, do IEA, da USP, Polo Ribeirão, em parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e com toda a equipe do Instituto Ayrton Senna, estamos aqui hoje fazendo a abertura do minicurso Alfabetização Integral. Eu sou Maria Helena Guimarães de Castro, titular da cátedra, eu sou branca, cabelo castanho, tenho olhos castanhos também, estou com uma blusa rosa e uso um óculos aqui para conversar com vocês. Estamos aqui hoje para iniciar o minicurso Alfabetização Integral, minicurso que começa hoje, vai até o dia 15 de agosto desse ano. É um minicurso muito bem estruturado, muito bem organizado. Eu aproveito para agradecer toda a equipe do Instituto Ayrton Senna, do IEA e da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que deram suporte à organização deste minicurso. Este minicurso ele terá atividades síncronas e atividades assíncronas. Nós estamos começando hoje com uma atividade síncrona, com uma palestra da professora Inês Kiesel. A professora Inês, ela tem uma larga experiência em alfabetização, lidera projetos de alfabetização com estados, municípios, escolas públicas em todo o Brasil há muito tempo, e a professora Inês fará uma apresentação sobre a história da escrita, a importância da escrita para a cidadania, a importância da escrita como objeto de políticas públicas. E nós teremos várias atividades síncronas ao longo desse minicurso, né? Teremos uma próxima atividade, agora já no dia 4 de abril, e teremos outras atividades que serão anunciadas a todos vocês. Este minicurso, ele tem nas suas atividades, né, atividades assíncronas, que serão realizadas por meio da plataforma Humane, uma plataforma do Instituto Ayrton Senna, e no final da apresentação de hoje, eu pedirei atenção a todos vocês para que façam as suas inscrições na plataforma para as atividades assíncronas. Então, como eu disse, hoje é a primeira atividade nossa, atividade síncrona. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer todos os
coordenadores pedagógicos, gestores de educação de 8 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Temos mais de 1.400 coordenadores inscritos e é uma honra para nós estar com vocês nessa atividade tão importante. Lembrando que esse minicurso ele se integra à política pública Brasil Alfabetizado, que é uma política pública nacional liderada pelo Ministério da Educação, que já tem adesão de todos os estados e municípios brasileiros, né? Mas a nossa proposta, ela não só reforça a alfabetização na idade certa, ao final do segundo ano, como é a proposta do governo federal, como também nós entendemos que o processo de alfabetização ele vai além, né? O processo de alfabetização tem início na etapa da educação infantil, na preparação das crianças pequenas, do ponto de vista socioemocional, do ponto de vista comunicacional, para que as crianças cheguem ao primeiro ano do ensino fundamental bem preparadas para o processo de alfabetização em leitura e escrita, como nós também entendemos que o processo de alfabetização ele continua ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental em todas as escolas do nosso país. Entendemos também que a Base Nacional Comum Curricular é uma referência muito importante no processo de alfabetização de todas as nossas crianças. E é com esse espírito e com essas breves informações que eu gostaria, então, de chamar para a nossa tela a professora Inês, né? Inês, que é uma técnica, uma professora com larga experiência, ela é professora de História, então, professora de História com experiência em alfabetização, a professora Inês Miscalo. Ela vai, então, fazer uma apresentação para todos vocês, uma apresentação muito interessante, muito abrangente, contando a história da escrita. Eu passo, então, a palavra à professora Inês e também aproveito para agradecer a nossa intérprete, Elis. Eu não apresentei Elis, Elis está aí com todos vocês na tela, a nossa intérprete em Libras, que é fundamental para o bom andamento do nosso curso. Muito obrigada, Elis, pela sua presença e muito obrigada, Inês, pela presença, e também agradeço mais uma vez a professora Carla, que é nossa grande, como é que eu diria, é a nossa grande anfitriã no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Polo Ribeirão Preto, e que tem dado um apoio excepcional para o desenvolvimento dos trabalhos das duas cátedras, Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e Cátedra Instituto Ayrton Senna. Com essas breves palavras, eu passo, então, a bola agora para a professora Inês Kiesel, que é a nossa grande palestrante do dia de hoje. Muito obrigada a todos e todas. Inês, está com a palavra. Obrigada, Maria Helena, Carla, é um prazer estar aqui, um desafio, né, que vocês me deram, porque a gente fica com aquela sensação de que começar um curso é a cortina, né, que se abre, a porta de abertura, e o quanto a gente tem de pessoas para entrar, e essas pessoas estão motivadas, buscaram, são pessoas de funções diferentes, né, formações diferentes, e estão envolvidas com o tema de alfabetização. Então, é algo assim muito sério, eu agradeço muito a confiança, e eu espero que realmente, ao final da fala, as pessoas continuem interessadas e continuem empolgadas e abraçando o tema, tá? Eu trabalho no Instituto há muitos anos, sou educadora de formação,
e a minha descrição, eu sou uma pessoa que vocês imaginam já de um pouco idade, né? Porque eu estou há muitos anos na estrada, os cabelos castanhos começam a ficar meio grisalhos, também estou usando óculos, estou com uma blusa xadrez, digamos assim, de tom azul, e estou trabalhando do escritório da minha casa. E é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então, eu peço a apresentação, vamos apresentar o tema, para a gente poder tocar realmente nosso dia a dia, a nossa aula aqui, tá? Então, agora é compartilhar a tela, vamos à alfabetização. O tema alfabetização é escrita como instrumento histórico de cidadania e objeto de políticas públicas. Então, o que eu pensei nesse tema aqui foi justamente, eu não vou falar de processos de alfabetização, de métodos de alfabetização, dificuldades de alfabetização, porque eu tenho especialistas que virão nas próximas 9 aulas e que conhecem muito mais do que eu. Mas eu fiquei pensando que o tema alfabetização e escrita é alguma coisa muito importante, alguma coisa muito séria. Ela caminha com a humanidade. E eu acho que essa reflexão que eu quero trazer para vocês é que quando a gente está com uma criança em sala de aula e uma criança no processo de alfabetização, ou um jovem, ou um adulto, porque nós temos a idade certa e temos a idade que não é muito certa, né? Aqueles que já perderam aquela idade, mas que não perderam a oportunidade e a chance de aprender. Por que a gente ensina? Qual é o papel da escrita? Qual o papel dos registros? Então, é uma reflexão sobre o tema, sobre o conceito. E eu dividi a apresentação entre... Deixa eu ver como é que eu passo aqui a apresentação. Como é que eu passo? Foi. A alfabetização, ela depende de um ecossistema, ela depende de uma situação, contexto, ela vai da pré-história era digital, a gente tem diversidades, as sociedades vão se movimentando e a escrita também, processo de construção mais focado no mundo ocidental, embora a escrita seja mundial, e os direitos da cidadania. Então, nós temos que... A próxima, por favor... A história, eu acho essa figura muito interessante, porque é uma figura que mostra para a gente o quanto a escrita é um quadro muito interessante, muito complexo. Ao lado esquerdo, nós temos a colocação de uma escrita antiga, da pré-história, praticamente, e entrando na história, no período histórico, e temos as crianças brincando num tablet, com um fone de ouvido e construindo num aparelho, num suporte diferente, o outro num suporte de barro e aqui num suporte tecnológico. E como é que nós seguimos para essa história, né? Para a gente poder ir em frente e entender. Eu não estou conseguindo fazer a apresentação, fazer a mudança dos slides aqui comigo. Tá, talvez seja um problema aqui meu. O grafar ou escrever, qual seria? Pode colocar, por favor, os 3. Uma tecnologia de comunicação que se vale de símbolos organizados em padrões específicos, gravados em suportes físicos diversos. É uma tecnologia. A escrita não deixa de ser uma tecnologia de comunicação. E ela tem suportes diferentes, suportes físicos diferentes. E ela transmite a linguagem oral por meio de símbolos gráficos não sonoros. Então, eu transformo a fala em alguma coisa registrada, alguma coisa concreta por símbolos, por sinais, por desenhos. E ela tem o valor de significar. Quer dizer, ela expressa, ela diz, ela revela, ela representa ideias, conceitos ou sentimentos. Então, nós estamos falando de uma tecnologia de comunicação, uma tecnologia que tem um processo de desenvolvimento, uma tecnologia que transmite a fala para um suporte físico, uma tecnologia que permite com que mostre pensamentos e ideias que estão guardados na nossa mente e que a gente consegue registrar para um outro se apropriar. E, a partir daí, nós temos o seguinte, por favor. A história do registro escrito, onde que tudo começou.
Então, vamos ver onde que tudo começou dentro dessa questão dos registros. Nós estamos aqui falando de uma escrita que começou com a arte rupestre, escrita pictográfica. Significa que é escrita de imagens, que tem o suporte como paredes e tetos de cavernas, que são os registros mais antigos que a gente tem do cotidiano no período da pré-história. E esse registro provavelmente começou em 50 mil anos antes de Cristo e chegou a 4 mil anos, mais ou menos, que é considerado até a passagem da pré-história para a história. E qual material que eles usavam? A terra, argila, extratos de plantas, carvão vegetal, sangue, fragmentos de rochas e, logicamente, por causa disso, quais eram as cores predominantes? Preto, vermelho, laranja, amarelo e marrom. Então, essa escrita rupestre, ela dentro das cavernas, ela é encontrada em vários lugares. Ela é encontrada na Europa, na Ásia, na América, inclusive aqui no Brasil. Então, são cavernas que registram o dia a dia, que permite com que a gente veja algumas imagens, que vocês vão ver a seguir agora, que são imagens do cotidiano dessa população. Então, nós temos os registros, que é o dia a dia, o normal do que eles faziam. Então, é o sistema de caça, é a convivência, a convivência do que a gente do que eles procuravam para poder estar entre grupos e ter alimentação e ter sobrevivência, as cores predominantes, e é interessante porque alguns intérpretes dessas imagens dizem que os animais estão presentes porque eles eram fartos, outros dizem que os animais estavam presentes porque eram escassos. Então, essa interpretação, seja para um lado ou para o outro, significa que havia convivência, os animais eram conhecidos e os seres humanos no nível de desenvolvimento que a gente tinha na época, 50 mil anos antes de Cristo, era a espécie humana que estava também em evolução, estava registrando a sua vida. E por que na caverna? Caverna era o único lugar de proteção do meio ambiente, proteção de chuva, proteção de animais, e ao lado disso vai tendo toda a evolução da conquista do ambiente pelo ser humano. E a partir daí, o próximo slide mostra para a gente alguns outros tipos de gravuras, pode passar, por favor? Essa da esquerda em cima, superior, é daqui do Piauí, inclusive, aqui no Brasil. Ela mostra até uma evolução da convivência junto com a formação agrária, digamos assim, porque esses primeiros desenvolvimentos, esses primeiros elementos do ser humano, primórdios nossos, eles eram coletores, então eles viviam da caça, da pesca, do que era encontrado. A fixação, que começa mais ou menos em 10 mil anos antes de Cristo, começa já nessa figura da direita abaixo, inferior, que é onde eles começam a ter uma vida mais ou menos em comunidade. É onde começa a fazer uma vida agrícola e uma vida de pecuária. Então, o próximo slide já nos mostra, por favor, que a gente começa a entrar num outro modelo. Então, vejam, nós temos os desenhos, que é a pictográfica, as imagens, e nós entramos agora por uns traços. E esses traços são a tal da escrita cuneiforme, a escrita sumeriana. Ela vem do povo sumério, escrita em tabuinhas de barro, com incisões em forma de cunha. Era o caule de uma planta, o cálamo, que fazia com que eles conseguissem pegar numa tabuinha de argila ainda mole, né, molhada, úmida, eles conseguiam fazer a grafia dos sinais que representavam, aos poucos, ideias. Então, aí nós temos, pode continuar, por favor? Nós temos a questão dos registros, que inicialmente eram administrativos e comerciais. Então, aqui, de 3.500 a.C. a 75 depois de Cristo, aproximadamente, eram os registros com sons, né, os fonemas, a fala registrada em sinais e números. Então, a gente tem aqui a convivência direta entre a língua e
a matemática. Então, são símbolos diferentes de atividades e de áreas do conhecimento que foram ficando marcadas. E, a partir daí, pode seguir, por favor, nós temos a questão dos mais antigos encontrados na cidade de Uruk. É uma cidade que ficava no sul da Mesopotâmia, onde hoje está o Irã, e era a Mesopotâmia entre o Tigre e o Eufrates. Era uma região muito rica, uma terra muito rica para a agricultura. Então, as primeiras fixações populacionais que a gente tem notícia, né, ainda até hoje, em todas as pesquisas, é nessa região aí, onde mais ou menos em 3.500, 4.000 a.C., a população se fixou, e essa escrita foi se espalhando, ela foi se irradiando em torno dos povos que moravam vizinhos. Por favor, mais uma. E esses povos aí usavam cerca de 900 símbolos para representar essa realidade. Aí, no próximo slide, já vai mostrar uma espécie de evolução que foi acontecendo. Então, o ser humano, ele sempre esteve preocupado em facilitar a vida, em deixar a vida muito mais simples do que ela é. Então, como é que a gente pode ter atalhos, digamos assim, né? Como é que é possível fazer as coisas mais rápidas? E saiu-se de um exemplo, de um desenho, de uma pictografia para uma ideografia. Então, entramos na fase dos ideogramas. E vejam que a primeira figura do lado esquerdo, parece que os sinais estão aleatórios, eles estão distribuídos de uma forma não muito lógica. Quando entramos na do meio superior, a gente já tem linhas. É muito interessante, porque foi uma evolução de facilitar a leitura de quem estava recebendo essa tabuinha. E o que registrava nessa tabuinha? Negócios, contratos. Inclusive, quando o contrato era muito importante, por cima disso era colocada uma outra camada que, para ser lida futuramente, precisaria ser quebrada, para ninguém deturpar o que estava escrito. Então, veja bem, o ser humano sempre se preocupou em alguém que pudesse mudar aquilo que ele já fez. Como é que poderiam ser a ideia dos fakes, né, das falsificações, ou das cópias, ou das deturpações, já estava presente aqui. E, aos poucos, aí na direita, vocês têm a evolução dos sinais. Como é que esses sinais foram sendo evoluídos para expressar ideia e não mais o desenho do objeto? E a figura inferior, no centro, ela tem uma associação com o nosso alfabeto. O que os sinais passaram a representar depois que essa escrita foi decifrada, como é que ela foi feito um paralelo entre a nossa escrita e a escrita sumeriana. Podemos seguir para uma outra fase da escrita, que é quando a gente entra num outro espaço, num outro ambiente, num outro território, que é a escrita egípcia, que começou mais ou menos em 3.000. Então, vejam, a convivência das escritas, elas são comuns, elas são normais, a diversidade de comunicação, tanto da fala quanto do registro. E a escrita egípcia, ela era mais sagrada do que a escrita dos sumérios. Os sumérios eram mais negociantes, digamos assim, eles estavam mais preocupados com a parte econômica. E os egípcios tinham uma força muito grande na parte religiosa. E eles criaram 3 tipos de escrita. A primeira, que é a hieroglífica, é composta por cerca de 700 sinais. E esses sinais, muito em templos, nas paredes, agora não é mais em caverna, já é na parede dos templos e lugares religiosos. Futuramente, eles passam a simplificar esses hieroglíficos e transformam a escrita na escrita hierática, que continua sendo uma escrita religiosa. Então, o poder da religião, da relação do ser humano com o divino, que sempre acompanhou o ser humano, sempre acompanhou a evolução da humanidade, está presente aqui. Então, era necessidade de ter uma relação com os deuses, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de se comunicar com o que não era divino, com o que era terreno. Levou para a escrita demótica, que facilitou os registros e passou a ser usado em várias outras atividades. E vejam que na escrita hierática tem ali o Livro dos Mortos.
Em história, vocês devem todos ter usado, porque a cultura egípcia atrai muito, né? Aquela questão das múmias, da maldição, das pirâmides, né? Dos segredos, das coisas mais ocultas. O egípcio acreditava muito numa vida após a morte. Por isso que o processo de mumificação foi muito importante, desenvolvido pelos egípcios. E quando a pessoa morria, ela seria transportada por um deus, ela faria uma travessia de um rio, que era o rio que separava a vida da morte, o local do ser vivo do local do ser que morreu. E ele precisava chegar lá com um documento, ele precisava chegar lá com uma espécie de documento de boa conduta, um atestado de boa conduta, digamos assim, para ele ir para o reino bom e não para o reino dos infernos. Então, essa ideia de céu e inferno, de bom e mal, acompanha a vida da humanidade. E o Livro dos Mortos, às vezes, ele tinha um tamanho, uma extensão muito grande, em papiro. Aí o papiro substitui a parede, substitui o suporte físico e vira um suporte mais leve, né? O papiro feito de planta. E aí se registrava a história do morto e isso tinha que estar junto com o morto. E ele levava uma moeda também na boca para poder pagar a passagem dessa mudança dele de um estado para o outro. E aí, quem é que fazia isso? Por favor. Aí nós temos a figura daquele indivíduo que escrevia. Pode ir para apertar mais uma, que é o escriba. O escriba era uma classe muito requisitada e muito prestigiada na sociedade egípcia, como era o escriba na cuneiforme, lá nos sumérios. Então, ser escriba, aqui está como classe, né? Mas era um grupo específico e muito superior aos demais, porque ele sabia escrever, ele sabia ler, ele sabia registrar. Então, o poder do escriba era um poder muito grande, porque os sacerdotes dependiam do escriba. E o faraó também dependia do escriba, porque ele era a figura máxima do poder central, era ele que entendia das políticas. Então, vejam, o poder da escrita é um poder social, é um poder político, é um poder econômico desde os primórdios. Não é qualquer um que pode escrever. Então, enquanto ela era hieroglífica, e depois mesmo hierática, ela manteve esse grupo no auge social. Na hora que ela se torna demótica, começa a se popularizar, hoje a gente poderia usar o nome democratizar, né? Viralizar, digamos assim, as pessoas começam a dominar a escrita. E, a partir daí, no próximo slide, nós temos a imagem das 3 formas da escrita egípcia. E a parte de baixo mostra o mesmo símbolo, como é que ele era escrito em 2 modelos dos hieroglíficos e como é que ele foi, aos poucos, sendo transformado para chegar em demótico e diminuindo, inclusive, a quantidade de sinais, de símbolos que eram necessários. Então, veja, é uma evolução para tornar mais prático e mais popular o sistema de registro de negócios, ou mesmo o registro sagrado e o registro das produções todas da sociedade egípcia. No próximo slide a seguir, a gente tem, então, o que a escrita tornou possível? Com a escrita dos sumérios e dos egípcios, nós temos umas conquistas. Preservar o presente para o futuro, pois as coisas que precisam devem ser escritas e não apenas faladas. Olha o poder do registro, é como é que a gente preserva o que existe hoje para poder ser visto novamente depois. E como é que o escrever, o registrar, permite com que eu entenda, eu caminhe no pensamento do outro, no pensamento do escritor. O poder da escrita é incrível, porque mesmo sem o escritor estar presente, eu não preciso estar no mesmo espaço e no mesmo tempo do escritor. A escrita me permite estar em espaço diferente no mesmo tempo, ou no mesmo espaço em tempos diferentes, porque ela registrou, ela pode ser interpretada diferente por causa do poder e do momento do leitor. Mas o escritor se coloca, se revela num texto.
E as releituras permitem a gente caminhar com memórias objetivas ou subjetivas. Então, nós levamos memórias que são memórias incontestáveis, memórias registradas, mas a memória de cada um, que tem a ver com a emoção do momento do registro, ela está lá também. E o leitor, ele vai novamente interpretar e vai ler aquilo. Muitos aqui, né, que estão participando, já devem ter lido o mesmo livro mais de uma vez, para ver alguns trechos, ou a gente vai e volta no livro, a gente relê parágrafos ou até capítulos, para ver se a gente entendeu direito. E o que é a leitura da Bíblia, por exemplo, que são lidas N vezes, as mesmas leituras, mas cada um que lê, em cada momento que lê, ele vai ter uma leitura diferente, porque o seu amadurecimento, o seu momento pessoal é outro. Então, a escrita, o registro que começou lá com os sumérios e os egípcios, eles permitem com que a gente caminhe no pensamento do outro e entenda como é que o outro vivia, como é que o outro passava. Aí, seguindo, nós temos o caminho, né? Abriram o caminho. Por onde que nós estamos passeando agora, então? Por onde que a gente vai? Vamos ver aqui no próximo slide o que é que a gente pode encontrar com essa prática a partir desses dois registros, mais pelo Oriente Médio, que foi onde começou. O aramaico, o hebraico, que também se transformou num hebraico mais atual, e que temos o árabe. Então, são registros, por exemplo, aramaico e hebraico e grego, faziam parte dos primeiros escritos religiosos, das primeiras formações que deram depois origem ao cristianismo. E vejam lá escrito, né, Declaração dos Direitos Humanos em árabe. O que significa isso? É que nós estamos lendo hoje em árabe, eu não estou lendo, óbvio, né? Quem é árabe está lendo, mas hoje é possível os árabes lerem, e qualquer um no mundo lê na sua língua, o que foi escrito por alguns pensadores, alguns políticos, algumas pessoas relevantes, lideranças em 1948. E isso daqui, até hoje, ele passa por releituras para entender aquele momento, e num momento em que nós estamos hoje vivendo muito confuso, um momento assim de muitas rivalidades, muito agressivo. Então, essa releitura com o nosso momento de hoje não é a mesma de quem leu em 1948, 1950, mas está lá, está registrado. E, em seguida, a gente continua nesse caminhar aqui, nessa viagem no tempo, né? Pode ir para a próxima, por favor. Nós temos o sistema da escrita ocidental. Aí nós temos algumas pessoas importantes, pessoas no sentido de culturas, tá? Fenícios. Os fenícios eram grandes mercadores do Mediterrâneo, e os fenícios eram pessoas que cruzavam os mares e tinham muito contato com as populações locais, tanto do interior, que era aquela população mais do Oriente Médio, quanto da população que depois se transformou com a Europa e norte da África. E aí eles conseguiram transformar aquela escrita em 22 sinais, tá? Pegando 22 sons e transformando em sinais, em 1200 a.C. Enquanto os egípcios e os sumérios estavam seguindo na sua evolução, os fenícios estavam abrindo um outro caminho. E eles escreviam da direita para a esquerda. Em seguida, junto com os fenícios, os gregos. Os gregos que eram os grandes defensores culturais, né? O grego era muito preocupado, Atenas, tá? A Grécia nunca virou uma única nação. A Grécia era formada por cidades-estados, e Atenas, que era o símbolo da cultura clássica, né, em torno do século 6, 5, 4 a.C., a Grécia, com toda aquela formação da estética, né, da beleza, ela parte para uma escrita que é muito mais organizada e muito mais trabalhada e simplificada. E é daí que vem o nome do alfabeto, que são as duas primeiras letras dessas 24 letras do alfabeto grego, que continuam ainda a escrever da direita para a esquerda, mas eles contaram com um outro elemento da Macedônia, o Alexandre, que conquistou a Grécia, e ele teve um enorme império. Ele espalhou esse império para o Oriente e Ocidente.
E nessa mistura, o exército do Alexandre o Grande tinha povos de todas as línguas, né? Era povos de todas as regiões. Então, ele tem uma riqueza, o próprio exército do Alexandre, que também foi educado pelos gregos, ele foi educado em Atenas, ele foi aluno ali dos grandes pensadores gregos, ele tinha isso muito forte. Então, por onde ele caminhava, ele levava imagens de cultura, e ele levava essa escrita se popularizando. E depois dele, ou concomitante, mais ou menos, os romanos, que é a origem dos latinos, né, do Lácio, e os romanos, então, se apropriaram, e na hora deles fazerem o seu império, que conquistou todas as regiões de norte da África, Europa, extrema Europa, Oriente, eles passaram a simplificar mais ainda. Os romanos queriam se mirar muito na cultura dos gregos, trouxeram alguns elementos da Grécia, e eles fizeram, então, a nossa escrita, que nós temos hoje, a escrita alfabética, ou escrita, o alfabeto latino, no século VII. Roma, historicamente, foi fundada no século VIII, né? 753 a.C., e vejam, tudo vai caminhando junto, né? Não é uma sequência cronológica. E aí, pode colocar mais uma, por favor? Aí nós temos a separação, né, as comparações entre o alfabeto fenício, o alfabeto clássico grego, o alfabeto grego atual e o alfabeto latino, que foi originado aí, a expansão pelos romanos. E essas escritas, né, as escritas do grego, a escrita do aramaico, pode dar mais uma? Ela foi a escrita que baseou, feita a Bíblia. Então, a Bíblia, ela foi escrita em grego, hebraico, e foi transformada para o latim, para esse alfabeto latino, pelo São Jerônimo, no século IV depois de Cristo, né, que deu origem à Vulgata. E essa escrita em latim, ela foi depois, futuramente, na época da Reforma Protestante, já no século XVI, praticamente 10 séculos depois desse, né, 1500 mais ou menos, ela foi transformada e foi traduzida para o alemão, que era a origem do Lutero. Então, nesse momento, inclusive a gente vai ter depois a imprensa, a escrita se populariza totalmente. E ela, aqui, baseada em escritos sagrados, tá? Ela vai ser levada, vai impulsionar a escrita popular não sagrada, mas sempre levando junto números e letras, símbolos numéricos e símbolos alfabéticos, no nosso caso. Tá? Pode ir para frente, por favor. Aí nós tivemos aí a grande chave, né, de todo o escrito, o mundo ocidental, a grande chave foi a Pedra de Roseta. Roseta é uma região perto do Cairo, e foi descoberta em 1799 pelas tropas do Napoleão, lá no Egito, quando ele estava nas batalhas dele, né, de conquista do seu império e de expansão do seu império. É uma pedra, um basalto negro, que tem uma medida de praticamente 1,15 m por 72 centímetros e 28 de profundidade, e ela está no Museu Britânico atualmente. E o texto ali foi um texto interessante, porque não se conseguia decifrar a escrita egípcia. A escrita cuneiforme já era mais ou menos estudada, mas quando entrou aí escrito no grego, aí ficou fácil, né? Fácil para a gente, mas não para o Champollion, que foi quem estudou isso em 1822. Ele diz que ele reviu esse texto em 3 versões diferentes, e ele foi associando palavra por palavra, símbolo por símbolo, para descrever o que estava ali escrito. Eram textos de sacerdotes, um decreto do ano de 196 a.C., que declarava o faraó Ptolomeu como um grande governante e como uma figura divina, comparado aos deuses, e que isso foi espalhado para todas as regiões do Egito, porque isso todos precisavam saber, por isso escrito em línguas diferentes já no século II, quando a Grécia já estava dominada, os macedônios já estavam ali, Roma já tinha se expandido, e
essa decifragem fez com que o Egito pudesse ser aberto para o mundo. Então, o que hoje a gente conhece do Egito e daquela região toda vem através da decifração da Pedra de Roseta. Então, como é que se associa e símbolo por símbolo para ver o som e como é que isso pode ser transcrito no nosso caso, no nosso alfabeto latino. Pode ir para frente, por favor. Aí a gente tem algumas outras escritas, modelos de escritas, né? Não existe uma só, nós usamos o alfabeto, mas nós continuamos tendo escritas que se valem de ideogramas, como, por exemplo, o japonês, que tem mais de 50, em torno de 40, 50 mil kanjis, e eles divulgam, eles colocam como 2136, que precisa ser dominado para a pessoa ser fluente, e é usado normalmente em todas as comunicações. Temos o chinês, a língua do mandarim, que também sai de 30 mil, mais ou menos, e as pessoas precisam dominar os 3 mil. E ela é feita por sinais que representam objetos ou representam pensamentos. Aqui tem algumas outras formas, o cirílico, que é usado na região dos eslavos, né, que está lá na parte da Ucrânia, da Rússia, daquela região toda ali de formação eslava. Temos os astecas, tinham uma forma de se comunicar, de registrar, também quantidades e narrativas. Maias também tinham o seu. Nós temos o coreano, que é coreano e outras línguas asiáticas, outros povos asiáticos que derivam dos ideogramas vietnamita. Temos a comunicação em braille, que é um registro, né, para deficiência visual. Temos um código Morse, um código que é usado muito em formas de... Vocês veem muito isso em guerra, né, quando a pessoa tem lá o que transmite, o telégrafo, digamos assim, ele vai para o código Morse, e quem recebe entende aqueles sons e ele consegue fazer a tradução. Temos uma linguagem maçônica, que são identificações, né, de quem pertence ao grupo da maçonaria, e outras. Então, não é uma especificidade nossa, só que no próximo slide, a gente vê essa evolução realmente, como é que nós chegamos hoje. Então, nós chegamos ao século XXI, e aí fica uma pergunta, né? Hoje nós usamos os emojis, usamos os sinais, usamos os símbolos, que nada mais são do que pictogramas ou ideogramas. Então, hoje a gente se comunica por um sistema, né, que vem da origem japonesa, que é a imagem mais a letra, que está mais ou menos voltando ao que a gente tinha no começo da apresentação, que nós estávamos dizendo lá, em que se comunica, como é que começou o registro. O registro começou por sinais, por símbolos, evoluiu para a questão dos ideogramas, e hoje nós estamos aqui novamente. E, às vezes, não se fala, não é? Os símbolos, e temos até um dicionário, né, dos emojis, o que significa quando a gente põe uma carinha sorrindo, quando a gente põe um abraço, porque às vezes a interpretação pode mudar, mas tem lá uma sequência, como se fosse um dicionário, né? O que cada um significa. Então, nós chegamos nesse tipo de escrita hoje, e, por favor, ao próximo. Nós pensamos... Que escrita que nós temos hoje? Em que universo que a gente está vivendo? Então, o Brasil na Rede, em 2023, nós temos uma pesquisa, né, de redes, de buscas de como é que as sociedades se comunicam. O Brasil tem praticamente 182 milhões de usuários de internet, com cobertura de internet de 84%. São 152 milhões de usuários de mídias sociais, que equivale a praticamente 70% da população total do Brasil, né? 205 mil, mais 205 milhões. 220 milhões de comunicações móveis celulares ativas, quer dizer, mais de um celular por pessoa, que equivale a 103% da população total. E aí nós temos um quadro das redes sociais que mais são utilizadas no Brasil. Então, a WhatsApp, que ganha, né, de todos aí, a gente hoje usa o WhatsApp para negócios, para parte profissional, para parte pessoa, para
pessoal mesmo, né, de comunicação de grupos de amigos, o Instagram com 90%, o Facebook, TikTok, o Messenger do Facebook, Telegram, e aí vai por todos. Nós temos uma série de itens, e os que já vão ficando um pouco para trás, né? Tipo do Skype, do Twitter, que já vai reduzindo um pouco a participação. Então, este é o nosso universo, é o leitor e o escritor está transitando nas redes sociais. E no próximo slide, a gente vê aí como é que as redes sociais têm uma linguagem própria. Então, veja, aquela simplificação que os escribas fizeram de tornar muito mais ágil, muito mais rápido, nós fizemos também. Nós estamos praticamente repetindo o que foi feito há 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos atrás. Então, 4.000 anos depois, nós estamos num processo de simplificar. Então, nós estamos aí, aqui alguns, né, algumas abreviações, e o que significa cada uma. Eu confesso que tem algumas que eu li aqui que eu nem sabia exatamente que existia, tá? Porque a gente, às vezes, acaba usando algumas e deixam outras de lado, né? Mas certamente as pessoas, né, vocês que estão junto conosco hoje, usam. E é uma linguagem que a gente pode chamar de informal, mas que ela acaba sendo formalizada na rede. E nossas crianças estão nesse universo da internet, nossas crianças estão convivendo com escritas diferentes e que nós, como educadores, precisamos entender, porque elas precisam se comunicar. E quando a pessoa não sabe se comunicar por escrito, muitas vezes ela opta pelo áudio. O áudio é um jeito muito fácil da gente mandar mensagem, mas a escrita simplificada, ela é rápida. Então, a digitação ali no celular é algo muito prático e que é usado realmente no nosso dia a dia. E, sim, outra, por favor, muda o slide. Quem domina os códigos de linguagem, seja ela formal ou informal, ele pode deter o poder da informação. É poder. É poder. Bancos de informação, bancos de dados hoje, que tem todo um sistema de segurança, né, que precisa ser feito, é porque aquela informação que está lá, ela dá poder para o bem e para o mal. Então, dominar a escrita, dominar a leitura, no sentido de compreender e saber usar no seu dia a dia, seja ele profissional ou não, é poder, a informação permite isso. Compreender e ser crítico quanto ao posicionamento de outros grupos. É muito importante isso. Não basta a gente ensinar realmente essa criança o básico. Ela precisa evoluir. Como a Maria Helena falou no início, a alfabetização é alguma coisa que nos acompanha até adultos. Porque às vezes a gente vai escrever alguma coisa e bate aquela dúvida, né? Tem hífen, não tem hífen, é com G. Como é que a gente escreve aquilo lá? A gente ou muda a palavra ou vai procurar como é que se escreve certo. E a gente está se auto-alfabetizando, aprendendo palavras diferentes. Então, essa criticidade, posicionamento de grupos, nós estamos precisando muito isso no nosso momento social. Nós vivemos uma época de muita polarização, né? De muita discussão e de posicionamentos muito arraigados, de frequentar sempre, ler sempre a mesma coisa, sempre o mesmo grupo, sempre a mesma mídia. E a gente está desenvolvendo gente, nós estamos desenvolvendo pessoas, não só ensinando a ler, a escrever ou a usar os cálculos da matemática, mas nós estamos ensinando pessoas a serem realmente cidadãos e usar o seu conhecimento em prol do bem público. Ter autonomia para escolher e acolher ideias, que está justamente ligado à criticidade. A pessoa que é crítica, a pessoa que sabe, que compreende o que ela está lendo, ela se transforma numa pessoa autônoma. Ela não precisa que alguém diga para ela, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, ou faça isso, faça aquilo. Ela escolhe. Ela tem o poder da escolha, ela tem o poder da comparação, ela tem o poder de pesar o que lhe é bom e o que não é bom, de frequentar determinados ambientes ou não frequentar. Ela participa da construção social. É fundamental a pessoa conhecer os seus direitos, os seus deveres, e ela opinar, ela conseguir reivindicar os direitos. Então, é muito, muito fantástico quando uma criança que está alfabetizada,
e a gente acompanhou muito com crianças com distorção na idade séria, que já estavam com 12 anos, mais ou menos, 11, não sabiam se comunicar. De repente, eles criam um corpo crítico tão forte e eles ganham o poder de reivindicar direitos, de reivindicar asfalto numa rua de escola que eles não podiam ir quando chovia, de colocar filtros na escola, de trabalhar com energia, com ventilador, de ter ambiente favorável, porque ela descobriu que ela consegue mandar uma carta para o seu prefeito, para o seu secretário, ou para um jornal, para um governador, e saber que alguém vai ter que responder para ela, ou ela vai insistir. Então, veja, essa construção social tem o outro lado da moeda, que é usufruir dos recursos e espaços sociais. E isso é uma das coisas maravilhosas que a gente, como educador, faz na transformação, quando a gente leva uma criança, um jovem a ler, entender e usar aquilo a seu favor e a favor da sua comunidade, e não ser ludibriado, saber fazer conta, saber entender desconto, saber entender prestações. E aí, então, a gente conclui, é ser cidadão. É inadmissível a gente não conseguir levar todas as crianças que estão na escola, ou aqueles que estão, mas já perderam o seu momento, a idade certa, mas que precisam ser olhados. Como adulto precisa ser olhado, porque nós estamos desenvolvendo cidadãos, não estamos alfabetizando. Alfabetizar é uma parte, é uma parcela. E aí, no próximo slide, nós temos a questão do registro escrito, os direitos, com a essência dos direitos humanos, é o direito de ter direitos. Essa é uma fala da Hannah Arendt, uma estudiosa social, estudiosa de comunicação, e que ela prestigia o direito de ter direito. E a partir disso, então, estou focando mais no mundo ocidental, tá? Não vou entrar no mundo oriental, que é mais nosso universo. Vamos para o próximo. Nós temos aí que a cidadania, poder e direitos é um processo dialético em permanente construção. Começa lá na Grécia clássica, no século 6 a.C., onde cidadão era somente o homem livre nascido na polis, palavra politikos, e a palavra politike, política. A Grécia nos dá um cabedal de elementos, inclusive a palavra democracia, né, que vem dos demos, dos agrupamentos, mas era só para os cidadãos nascidos ali e livres, que tinha escravidão muito forte na Grécia, nas cidades atenienses. Entramos na Idade Média, no século V ao século XV. A Idade Média não foi a Idade das Trevas. É muito falar da Idade das Trevas. Não, é um poder de forte ebulição social e econômica, onde se desenvolve a classe burguesa, onde se desenvolvem as buscas por comércio, onde se desenvolvem as brigas por chegar a uma classe social melhor, quebrar o estamento que era ou ser militar, ou ser nobre, ou ser religioso. Isso vai quebrando gradativamente, e os copistas, que eram aqueles que faziam as cópias manuais, né, em pergaminho, de documento por documento, eles são um grupo também privilegiado, porque eles sabiam ler e escrever. Mas nessa fase, a burguesia começa a querer tomar posse da escrita, ela faz comércio, ela precisa ter registros do seu fazer. E aí nós entramos num terceiro momento, que é o momento do Renascimento, Reforma Protestante e Revolução Inglesa. Aí, gente, é a mudança do teocentrismo, que predominou em boa parte da Idade Média, para o antropocentrismo. É onde o ser humano passa a ter as luzes, e não só, por isso que vai, inclusive, chamar, né, o iluminismo, aquela abertura mental, abertura cultural, e a gente tem a invenção da imprensa, do Gutenberg. A imprensa revolucionou. Se a gente hoje pensa numa inteligência artificial, né, numa impressora 3D, a imprensa foi a grande revolução desse período, e foi nesse período que o protestantismo faz a tradução da Bíblia, que o Lutero começa a fazer, Lutero e Calvino. Nesse momento, nós temos uma revolução inglesa também, e tem misturas religiosas, e o rei fica submisso ao parlamento.
e ele, submisso ao parlamento, às guerras religiosas, né, com o anglicanismo e o catolicismo, o que acontece? Os ingleses, uma parte dos ingleses, eles fogem e vão parar nos Estados Unidos, começando a colonização norte-americana, que já leva o pessoal alfabetizado, leva os livros, e onde a leitura era importante, porque era uma leitura religiosa. E ter sucesso econômico era um sucesso abençoado por Deus. Então, a mistura religiosa continua, mas com uma conotação muito objetiva de que a importância da leitura, ela faz a diferença total na sociedade. E o quarto momento que a gente tem aqui de evolução já entra realmente no iluminismo, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. É onde o ser humano briga com as máquinas na Revolução Industrial, é onde o ser humano briga entre si com as classes nobres, é onde se expande a ideia da liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa. E aí o Napoleão, aquele das tropas que encontrou a Pedra de Roseta, lá no Egito, ele escreve, ele desenvolve um código civil e o código napoleônico, que é o nome do código dado ao Código Civil. Ali, ele consegue escrever, sai daquele código romano e ele entra num código olhando para a sociedade, onde ele descreve os direitos e os deveres, e que isso daí foi embasando outras sociedades a também terem os seus códigos. O registro dos direitos, o registro das regras sociais. E é onde as pessoas começam a sair do campo e ir para a cidade. Então, a vida urbana adquire uma conotação muito forte e os equipamentos sociais precisam ser construídos. E, dentre eles, igreja, escola. Então, é alguma coisa que está muito próxima por causa da leitura, da importância da leitura. Num outro momento, agora a gente tem o quinto elemento, que são as guerras mundiais e Segunda Guerra, que é um momento que a gente pula, né, para o século XX, e entre eles nós tivemos o colonialismo, tivemos domínios da Inglaterra, domínio da França, domínio da Alemanha, da expansão do século XVI, Portugal e Espanha. No século XIX e XX, nós tivemos uma forte penetração da França, da Inglaterra e da Alemanha como colonizadoras, Holanda, e o Brasil ali, né, dessa parte de colonialismo e de mudança de colônia para a sede, para a metrópole. E aí foi a criação da ONU com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na hora que a gente cria, que o mundo cria, né, essa organização internacional e registra nessa organização internacional os direitos, a gente já está saindo para o século XXI, que vem o próximo elemento, onde nós chegamos num mundo dividido, né? Num mundo de ideologias e costumes, numa sociedade convulsionada e ambientalmente em risco de extinção. E é nesse universo que nós estamos, e, por favor, o próximo slide, a gente percebe que nós temos aí a cidadania como sendo vários pensadores, tem alguns aqui, tem vários, e nós temos os direitos. Então, por favor, coloca mais dois aí, mais 2 cliques, que a gente chega lá. É onde a gente, mais um, por favor. É onde a gente tem a distribuição, o Thomas Marshall, ele divide nos direitos civis, nos direitos políticos e nos direitos sociais, que entra do século XVIII, século XIX e século XX. E entramos no século XXI com esses direitos estabelecidos em vários documentos, né? Cada país tem a sua organização, e os direitos que nos dão direito à justiça, direito à moradia, direito à sobrevivência, direito a ter uma organização pública de governo e o direito a ter o bem-estar. Aí a gente até teve alguns momentos do estágio da sociedade dos direitos adquiridos e do bem-estar, né? Por favor, vamos para outra aí, para outro espaço, onde a gente tem a garantia dos direitos pela cidadania. Pode seguir, por favor? Que a gente está mais ou menos com o tempo, né, aí que vai chegando no final, onde a gente tem 2 tipos de cidadania, uma cidadania formal, que é a nacionalidade, né, onde que a gente nasce, que tipo de cidadão que a gente é, né, no caso aí, cidadão brasileiro, cidadão inglês, é o estado de onde nasceu. E uma cidadania substantiva, que é aquela que garante realmente os direitos, a posse do direito. E aí nós temos, no caso do Brasil, pode dar, por favor, a Constituição de 1988, que coloca a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. É direito contraposto a dever.
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E mais um clique, pode dar mais 2 até, mais um. A gente entra nessa questão das políticas públicas, que é onde o direito se torna concreto, é onde o dever do Estado ele precisa retornar para o direito das pessoas de ter as garantias legais. E que, não acontecendo isso, nós estamos violando realmente o exercício da cidadania. Então, o fato da gente ter pessoas que não conseguem, numa sociedade letrada, ler e escrever, perdeu o direito de cidadania. E não é por falta, pode seguir, por favor, de propostas que a gente tem. Que política pública, então, ela passa a ser um leque articulado e flexível de programas, projetos e ações, capaz de efetivamente assegurar de forma universal um direito, devidamente amparado e regulamentado em dispositivos legais, com orçamento público ou privado alocado, explícito, assegurado, mais um, desenhado e implementado com a participação da sociedade e, por último, devidamente dotado de uma gestão pautada no monitoramento sistemático, avaliação de processo e resultados. Então, não basta eu montar uma política, eu preciso garantir que essa política funcione e dê resultado. E entregue o resultado para prestar conta à própria sociedade. E aí a gente tem uma relação que ainda nós estávamos, em 1900, nós tínhamos 65% de analfabetos do Brasil de 15 anos para cima. E nós tínhamos 11 milhões de pessoas, que nossa população nessa época era uma população de 17 milhões. Quando nós chegamos em 2022, nós temos 5,6% de analfabetos acima de 15 anos. E, logicamente, temos 11 milhões, novamente, de pessoas não alfabetizadas. Então, veja, em termos de diminuímos, mas nós temos muitas pessoas. E começamos, desde 1934, a ter políticas de alfabetização voltadas para a educação. Pode seguir. Por favor, vai seguindo, que isso daí não vai falar. Vejam aí quantas políticas nós temos, tá? Uma lá, 2, 4, 5 aqui, são 6, pode seguir. 7, 8 políticas com a ditadura militar, com Mobral, diretrizes de ensinamento, 9, 10, 11, 12, 13, momentos aí já com o governo do Sarney, governo do Collor, 14, 15, 16, já entrando no Fernando Henrique Cardoso, pode seguir. 17, 18, saindo já com 2 anos no ano 2000, pode seguir. 19, 20, 21, 22, 23, já passando para o governo do Lula. Seguimos. 24, 25, 26, chegando na Dilma Rousseff. E chegamos ali em 2015, que temos a influência dos objetivos do milênio. Passamos pelo governo do Temer, pelo governo do Bolsonaro. E seguimos aí, pode seguir. Chegamos no governo agora, novamente no atual, e temos aí umas conquistas. Óbvio que conquistamos muita coisa. Crescemos em população, mas nós crescemos em efeitos. 96,5% de matrículas de 6 a 14 anos estão na escola. Abrimos o acesso, mas nem sempre o sucesso. Por quê? Vamos para a próxima. O que nós temos aí de resultado? Por favor, passa a próxima slide. A resultado de 2019 e 2021 de aprendizagem, onde 32% dos estudantes não conseguem ler palavras isoladas no segundo ano do ensino fundamental, que seria o segundo ano, né, na idade certa de aprendizagem de alfabetização. E 23% não conseguem resolver problemas. Então, entrar na escola não resolve aprender, não resolve ser alfabetizado ainda, tá? Para todo mundo, para 100% das crianças. Vamos seguindo mais um. Nós temos o aprendizado adequado feito pela pesquisa de leitura para o 4º ano do ensino fundamental, que é justamente a idade que a criança precisa ter muito domínio, né, de leitura para ela seguir na sua vida de estudante, e onde ela vai do aprender a ler para o aprender a aprender. E olha onde nós estamos classificados, né? Temos 58 países melhores do que nós em 65, com só 13% no 4º ano sendo considerado proficiente em compreensão leitura. Compreensão, tá? Que é o que a gente tem que objetivar na alfabetização. Segue mais um. Vai passando, por favor. Aí a gente tem o resultado, o que isso leva? A reprovação. A reprovação, veja lá, no 3º ano ela é muito maior.
do que nos primeiros, já começa no segundo, vai no terceiro, diminui um pouco no quarto e vai para o quinto e já tem abandono. Nós estamos perdendo crianças porque elas não estão realmente com uma alfabetização eficiente. Volta, vai para mais um, por favor, volta não, siga, por favor. E aí nós temos um quadro de distorção que é decorrente disso daí, onde a distorção no terceiro ano é o dobro do primeiro ano, que a criança pode ter entrado com uma idade diferente, ela aumenta, ela triplica no quarto ano e ela praticamente quase quintuplica no quinto ano. O Brasil, então, tem 7,7% em média nas redes públicas, tá? Em 2022, mas nós temos ainda estados que estão com 17%, 18% de distorção idade-série, que é a idade, entre aspas, errada, que a gente precisa olhar, né? Siga mais um, por favor. E o efeito bola de neve mostra que a taxa de aprovação, quando uma criança chega naquele nível de distorção com 2 anos, ela simplesmente tem maior risco de ser reprovada do que se ela estivesse na idade certa. Então, é isso que a gente está criando. A gente cria um círculo vicioso, porque essa é uma bola de neve. Essa criança não aprende, ela repete, fica com distorção, e ela acaba reprovando mais, e depois ela vai embora da escola e vai engrossar aquela camada dos 15 anos ou mais de não alfabetizados. Siga mais um, por favor, que agora a gente está chegando mais para o fim. Temos o problema das desigualdades sociais, que são representadas nesse próprio momento de alfabetização de crianças com 8 anos, onde os negros tem uma diferença entre negros e brancos, e tem uma diferença entre os mais ricos e os mais pobres da população. E temos uma diferença também, pode ir para o próximo slide, por favor, de crianças alfabetizadas, uma diferença no Brasil, onde nós temos em 19 e 21, nós tivemos, obviamente, pela pandemia, né, a criança da fase de alfabetização foi muito prejudicada, nós tivemos um aumento das crianças em não alfabetizadas, aqui está mostrando onde era, por exemplo, números mais altos, a gente foi caindo para taxas mais baixas de aprendizagem, chegamos de 55% que liam no segundo ano, que estavam considerados alfabetizados em língua portuguesa, nós temos só 36% na última avaliação, né, 2023. E vamos em frente. O ecossistema, o que precisa para alfabetizar? Então, pode mais um? Nós temos um desafio. Então, vamos lá. Esse é o desafio. Como é que a gente sai de uma situação que não está bem e vai para uma situação boa, né? Sem cair no abismo, óbvio. Como é que a gente faz esse salto? A gente precisa reviver a história da escrita com cada uma das nossas crianças. Vejam bem, pode clicar, por favor. Pode colocar. Imagem, tem mais uma. Imagem. Isso, gente, é a pictografia. Isso é criança representando o seu universo por imagem. A criança representa o universo. É como se a humanidade faz o mesmo caminho na hora de desenvolver uma criança, inserir uma criança no mundo da escrita. Para que a gente chegue, pode dar mais um, por favor? A um texto. Pode mais um clique. Há um texto que transmita ideias, que tenha começo, meio e fim, e que ela consiga estruturar não só para escrever, mas para raciocinar, para falar. São processos diferentes. O ler, compreender, o escrever com propriedade, começo, meio e fim, raciocínio lógico, e o falar, o oral, sem perder a linha de raciocínio, e consiga usar os conhecimentos também da matemática, que tem que estar junto, no seu dia a dia. Então, vamos mais um, por favor? Nós temos aí um desafio de como fazer isso. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Alfabetizar é um processo que articula 2 ações, ensinar e aprender, que acontece numa espécie de ecossistema. Por que alfabetizar? É o primeiro ponto para a gente pensar. Por que eu preciso alfabetizar? E o que é realmente uma pessoa alfabetizada? Uma criança alfabetizada? Qual é o público que eu vou me dirigir? Como é que eu faço uma avaliação diagnóstica para saber em que momento essa criança está, ou esse adulto está, para eu poder atuar com ele, mas eu tenho que ver quem vai fazer isso, quem é que alfabetiza. Formação técnica pessoal de equipes de educadores,
que não é fácil ser alfabetizador, é uma atividade... Reviver a história da humanidade com a criança não é simples. O como alfabetizar? Qual é o melhor caminho? Não existe um método, não existe uma única forma. As crianças são diferentes, os professores são diferentes, as comunidades são diferentes. Então, essa formação tem que ser um leque de possibilidades, de práticas também, e que precisa olhar muito essa parte dos recursos que a gente oferece. Pessoas preparadas academicamente, emocionalmente, pessoas que conhecem métodos, conhecem práticas, que estejam num ambiente de uma ambiência pedagógica físico, tipo da escola, o tipo da sala, o tipo das carteiras, como é que a gente deixa uma coisa agradável, né? Um ambiente gostoso, com livros, com produções, e, mais um aí, como é que a gente cria processos, tem que planejar. Alfabetizar é um processo extremamente organizado, não é natural. Não é natural, é um processo de desenvolvimento e de apreensão de conteúdo. Então, precisa ser planejado e precisa ser monitorado e avaliado para a gente saber se chegou lá. E, mais um, por favor, isso se dá com política pública. Não tem outro jeito. É política pública que tenha todos esses elementos, que contemple tudo isso e que realmente entregue o processo chegue onde a gente precisa chegar. E mais um, por favor. É um labirinto, tá? É como se a gente tivesse com um desafio procurando caminhos. Como é que a gente procura esses caminhos? E essa imagem, eu imagino que seja muito, né, na cabeça de todos nós, tá? Como é que a gente faz com que todos sejam alfabetizados, né? Independente da sua condição, independente da sua origem, independente do seu nível socioeconômico, independente da região que ela está. Não é porque ela está numa região mais vulnerável que ela não vai ser recebida. O melhor precisa ser dado para essas crianças, a melhor condição, o melhor profissional, a melhor política, a melhor sala de aula, mais bonita, mais linda, porque eles merecem isso para poder fazer essa travessia na história da educação e virar cidadãos realmente. Então, eu desejo que as próximas 9 aulas, as pessoas que têm especializadas, né, expertise em conteúdos muito importantes para esse processo, para essa jornada que essa equipe, esses educadores que estão acompanhando com a gente, resolvam no seu dia a dia e que a gente consiga, então, terminar essa aula e desejando um sucesso enorme. Agradeço e espero que... Eu acho que atravessei o tempo, né? Exagerei, mas foi. Passou. Muito obrigada, pessoal. Tudo de bom, desejos de felicidade e de todas as crianças alfabetizadas. Obrigada, Maria Helena. Muito obrigada, Inês. Foi fantástico. Eu adorei a história toda que você contou até chegar no mundo de hoje, que praticamente é um retorno às figuras, aos emojis, muito interessante. E a pergunta que não quer calar, que vários aqui estão fazendo, é como fazer. Eu acredito que no final dessa brilhante apresentação da Inês, a Inês traz aí um slide bem assim no final, que alfabetizar é uma política pública, e como política pública ela depende de uma série de processos e etapas, né? Eu pergunto para a Inês se você quer reforçar um pouco aquele penúltimo slide seu, onde você apresenta, ele poderia até voltar, talvez, 2 slides, se não me engano, para colocar na tela aquilo que é, digamos assim, o centro do nosso desafio daqui para frente, sabendo que a alfabetização é um processo de alta complexidade, que existe um grande engajamento da equipe, um grande trabalho feito pela coordenação pedagógica com os professores, com as professoras, enfim, com a escola, com a direção da escola, envolvida no processo de alfabetização, que exige, claro, recursos, materiais didático-pedagógicos, planejamento, avaliação, monitoramento, tudo isso para garantir o quê? O direito de aprender, que só se concretiza com a alfabetização plena,
de todas as crianças. Está aqui. Inês, você quer falar um pouco sobre essa Aham. slide? Sim. Alfabetizar é complexo mesmo, é isso que você está falando, não é simples. Por isso que você precisa, eu acho que as redes precisam prestigiar muito esse professor alfabetizador. Inclusive, acho que um professor alfabetizador deveria até ser, digamos, uma profissão dentro da profissão de professor, de educador, porque não é simples. Mas existem alguns mecanismos que facilitam isso, que está dentro da visão realmente de política pública e de gestão de política pública. A gente foi aprendendo ao longo da vida, né? Eu fui aprendendo, fui observando, fui acompanhando, que nós temos excelentes pessoas, excelentes professores, muito bem formados, os coordenadores pedagógicos, diretores de escola e os coordenadores, que são aqueles que estão muito envolvidos com a formação do professor. Nós temos profissionais muito maravilhosos, mas às vezes eles ficam numa redoma, digamos assim, ficam num universo muito mais privado do que num universo compartilhado. E a política, ela permite esse compartilhamento, porque o aluno, ele precisa ser o centro. O aluno é o centro. Então, diagnosticar em que momento esse aluno se encontra para poder fazer um bom planejamento. A alfabetização sem sistematização, sem organização, ela não vai acontecer, porque é do processo de compreensão e de domínio sobre o uso desses sinais, desse sistema de escrita nosso. Então, o professor, na medida que ele identifica que a rede, vou falar em política pública, tá? A rede identifica em todas as suas escolas, faz uma bela avaliação de alfabetização, língua portuguesa e matemática, tá? E descobre os níveis dessas crianças, onde elas estão, em que níveis elas se encontram, quantas são, fazer um planejamento olhando para a rede como um todo, e esse planejamento contemplar os níveis de alfabetização encontrados. Então, a gente pode, pela BNCC, a gente consegue traduzir praticamente em 4 grandes níveis, né? Tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Como é que se trabalha com níveis diferentes para aqueles que precisam de um olhar mais próximo, sem segurar quem já foi à frente? Então, o equilíbrio entre as diversidades dos alunos está contemplado, deve estar contemplado no planejamento, porque se planeja atividades para níveis diferentes dentro de uma mesma sala de aula. Mas, para isso, o professor precisa conhecer, precisa ter conhecimento, um leque de possibilidades de trabalho, porque às vezes um método serve para 50, mas não serve para os outros 50, quando a gente pensa em 100%. E como é que ele desenvolve nesse aluno o domínio onde ele estava com dificuldade? Então, a gente sabe que o acompanhamento, o olhar observador, o olhar avaliativo do professor é fundamental, e do coordenador pedagógico sobre o grupo de professores, como é que se socializa resultados e a partir de onde se começa. Normalmente as aulas são dadas para todos, né? E não existe, muitas vezes, um olhar específico para cada dificuldade, para grupos de dificuldades. Se não houver esse olhar, a gente não caminha com todos, ninguém pode estar para trás. E aí é o papel da gestão da sala de aula, é o papel da gestão escolar, da gestão do coordenador pedagógico. É identificar dia a dia, semana a semana, mês a mês, qual é a dificuldade encontrada e com quais alunos que tem quais são os alunos com aquela dificuldade, onde eles estão. Se precisar fazer alguns remanejamentos esporadicamente, algum professor assumir mais uma turma, ter um suporte, um professor de apoio, enquanto o professor titular apoia o aluno, o outro professor de apoio segue com o planejamento, para poder atender a diversidade, porque as crianças vão estar em níveis diferentes. E se o professor não estiver muito bem planejado, e se ele não tiver conhecimento da dificuldade, ele não consegue caminhar. Então, é um conjunto de elementos, mas eu focaria muito na questão do monitoramento, de identificação de problemas, de planejamento, de
trabalhar a partir das evidências de aprendizagem desse aluno, não por elementos, por instrumentos formais, mas o olhar, o acompanhamento dia a dia, e como é que a gente apoia o professor que está tendo alguma dificuldade, como é que o coordenador apoia e como é que a escola, o diretor apoia o coordenador e a rede de ensino apoia esse profissional, porque ele precisa ser um suporte muito grande para o professor. Estar junto, é colaborador, ele é apoiador, ele não é a pessoa que vai criticar, é a pessoa que vai apoiar. E aí é que a gente precisa ter esses processos muito bem organizados e um sistema muito bem montado para que a criança não fique para trás, porque descobrir o problema depois de 2, 3 meses não resolve. O problema precisa de ser descoberto de imediato. E isso é um processo de gestão dessa política. Então, ter política que envolve formação de professores, regramento, ordenamento, né, normatização, que envolve referencial curricular, que envolve disponibilidade de materiais, que envolve responsabilizações e momentos de avaliação, é fundamental. Agora, fazer a gestão desse processo na sala de aula, no grupo dos professores e na escola e na rede é fundamental, porque enquanto acontece a gestão da sala de aula, tem que acontecer uma gestão da rotina escolar e uma gestão da política pública. É esse conjunto que vai fazer com que a gente caminhe. E a experiência mostrou, a gente aprendeu que isso funciona. Não são aulas muito... A formação dos professores, às vezes, a universidade fica muito mais acadêmica do que prática. E a gente está propondo, inclusive, né, no curso, que venha muitas atividades práticas, justamente para responder esse como, que as pessoas estão perguntando, porque o como é o desafio, né? Eu estou lá, você está falando é fácil, mas eu, para resolver o problema, não é tão fácil assim. Mas a estrutura precisa estar pensada, tá? Eu acho que aquilo é o cerne.